senhores e senhoras. Acho que está certo, não é? Está ligado, porque está baixo mesmo. Eu sinto bem estar aqui no meio de tanta gente boa. É, para mim, muito importante um evento desse, que traz a voz às pessoas que foram amordaçadas. E agora pode relatar ao mundo o que aconteceu nos bastidores da ditadura. Companheiros e companheiras, eu pertencia a uma luta de camponeses de Trombas em Formoso, que durou muito tempo. Era uma luta desigual. Era a garruchinha contra a metralhadora. Os camponeses de lá apuciaram na terra porque analisaram e viram que a terra era devoluta, não tinha dono. Quem fez essas pesquisas foi o poceiro Zé Porfírio. Ele esteve no Rio, esteve em Brasília várias vezes, em Goiânia, pesquisou e viu que a terra não tinha dono. Baseado nisso, eles apostiaram. Como a terra era só mata, não tinha benefício nenhum, então não interessava ninguém. Tinha poceiro lá há mais de 50 anos, como era o caso dos Salus e de outros companheiros que moravam na região e não tinha trabalhado há mais de 50 anos na terra. Com a Belém Brasília, abriu essa brecha, o povo valorizou as terras. Aí começou os fazendeiros do asfalto. Quem são os fazendeiros do asfalto? Eram os fazendeiros de Uruaçu, e que montaram um verdadeiro escritório e começou a fazer inquisição na região. Eles queimavam rancho, espancavam poceiro, ancião, eles arrancavam a barba de alicate e mulheres grávidas, como foi a Ida do Meio Carreiro, eles espancaram até abortar. Eu mesma curei os hematomas dela. Mas antes da gente ir para Formoso, surgiu um tal Zé Firmino, que, injuriado com os absurdos que os fazendeiros implantavam no povo, aí começou a organizar uma luta, mas ele não tinha noção nenhuma do que podia fazer para melhorar a sua organização. E como ele era uma pessoa perigosa para os fazendeiros, começaram a persegui-lo. Numa reunião do Partido Comunista, no Córrego Itapeva, onde reuniu o Comitê Distrital da região, aí o José Sobrinho, de Uruaçu, informou na reunião que tinha um conflito começado em Formoso e que os poceiros não tinham orientação nenhuma. Aí o partido mandou o Tibúrcio averiguar. E voltando, informado de tudo, o Tibúrcio prometeu ao Zé Firmino que ia mandar uma equipe para ajudar. Aí o partido resolveu mandar 4 companheiros para dar suporte à luta. Esses companheiros foram João Soares de Oliveira, que lá tinha um tal João dos Santos Soares, era o primeiro de lá.
Mas o João Soares de Oliveira era do partido e tinha o apelido de Suarão. E o Geraldo Marques, que tinha o apelido de Geraldão. Aí foi o Geraldão, Suarão, o Ribeiro e eu. Fomos para lá para dar suporte aos camponeses. Quando chegamos, foi um choque cultural, porque a maneira de eu vestir, de cortar cabelo, e manejar uma arma, isso para eles era um absurdo, porque a mulher nem recebia ninguém nas casas. Ela, se chegasse um e pedisse um copo d'água, elas não davam. Um menino ou outra pessoa que estivesse ali é que atendia. Mas a gente foi viver na vida deles, comendo como eles comiam, dormindo do jeito que eles dormiam, corria do jagunço, atacava os jagunços. Aí eles começaram a ter confiança na gente. Mas a gente também não dizia assim. Era tudo posseiro, a gente queria uma posse. Mas a posse nossa era só para ajudá-los. E, baseado nisso, nós tomamos a confiança do povo, começamos a organizar a resistência e, na região do Coqueiro de Galho, tinha um companheiro, o Nego Carreiro, que era camponês, ele não era político, mas era corajoso e estava lá porque queria defender seu pedaço de terra. Aí reuniram, os jagunços reuniram os poceiros para cobrar arrendo. E o Nego Carreiro não quis pagar, assinar, porque se ele assinasse o arrendo, ele estava legitimando a grilagem. Aí o Nego Carreiro tirou, o sargento Nelson, quando viu que o Nego Carreiro não assinava o documento e que influenciou os outros poceiros, aí ele foi tirar o revólver do bolso e quando ele fez isso, o Nego Carreiro foi mais esperto, com a garruchinha debaixo da camisa de algodão, bateu na testa dele, foi só um tiro. Ele caiu e foi estirado. E os outros jagunços correram tudo, e ele ficou muitos dias no relento lá, sem ninguém vir buscar. E os companheiros montaram piquete no cochete, aonde eles tinham que abrir para ir buscar o defunto. Moral da história. Quando eles foram buscar, o Peroca, que era um dos genros dos grileiros, levou uma saraivada de chumbo no pescoço e saiu correndo para trás com os outros, foi para Rio Grande. E o corpo ficou muitos dias exposto lá virado pelos bichos. Aí que foi um contingente militar e tirou os ossos. Tinha começado a resistência em Formoso. Aí começamos o seguinte, botamos piquete em todos os córregos, nas estradas que ia para Tombo, e começamos a organizar as mulheres empolgadas com a luta, começou a participar, elas cuidavam das roças, das cercas, cuidavam de tudo enquanto os homens estavam no piquete. E as mulheres juntavam alimento e para travar do povo que estava nos piquetes. Ninguém entrava em Formoso, os poceiros entravam em Formoso e a polícia não passava nos caminhos de trombas. Ficamos numa guerra fria mais de 2 anos. E com isso, em todo o estado de Goiás, estudantes, intelectuais, jornalistas, médicos faziam campanha, mandavam medicamento para a gente, roupa, calçado, então armas, aparecia a ajuda de toda a região. As pessoas que menos conheciam o mato chegavam
através do partido, carregando alguma coisa para sustentá-lo. E foi nessa base, com esse trabalho todo, e fundamos a Associação dos Poceiros de Formoso, com o aval do advogado José Godor Garcia, que também era do partido, e é cunhado do Sebastião de Abreu. Aí fizemos um trabalho muito importante e a associação foi criando. Cada córrego nós fizemos um conselho, cada conselho era uma autoridade do município e foi aí que cresceu a organização camponesa. Mas ninguém falava em partido, só as diretrizes. Quem era a cabeça pensante do partido era o José Ribeiro da Silva, o qual era membro do Comitê Central. Mas ninguém falava nada. Participava da luta, plantava as roças junto com os camponeses, porque nós trabalhávamos de mutirão, porque se trabalhasse individual era açoitado pelos jagunços. Então era o seguinte, cada um com a sua espingarda, com a sua garrucha, roendo, e tinha um bombeiro, podia ser até um rapazinho, uma coisa, que ficava em cima do pau, para ver se vinha gente estranha na estrada. E aí dava um sinal, a turma largava a enxada e pegava as espingardas. Então, foi a forma que nós tivemos para trabalhar e para organizar. Era um balde de pólvora. Ninguém entrava no Formoso e ninguém entrava em tropas. Teve um dia que pegaram o irmão do Zé Porfírio e a turma de jagunço. Foi aí que teve a ideia de botar piquete em todos os córregos. Montou no coitado do Zé Porfírio, do irmão do Porfírio, e fez ele passar no córrego carregando todos os policiais das costas e jagunço. E quando passou do lado de lá, um molhou a botina, que era muito grande, o outro era pequeno, e ele meteu a mão na cara do rapaz que carregou eles tudo, porque ele foi safado, deixou molhar a botina. Mas não teve problema não. No outro dia, o farmacêutico, que foi o dedo duro, amanheceu esticado. E aí, montamos piquete em todas as estradas. Tinha lugar que não tinha homem para ir para o piquete, as mulheres iam. Não tinha problema não. Não foi o caso do sapato. Um dia, um coviteiro que tinha uma cunhada, esse cara chamava Dixon Agenta. O Joaquim era namorado da cunhada dele. E aí ele começou a trabalhar na cabeça do Joaquim que só nós, as mulheres, a Leonira, a Tirce, é que sabia que a polícia ia entrar em trombas. Aí os companheiros depuseram as armas. Quando fez isso, a comadre Leonira, que era uma matriarca, uma senhora, levantou na reunião, aquele bando de homem que tinha depositado as armas, levantou e falou assim: vocês são os cabras frouxos. Depois de tantos anos de luta, de tantas batalhas, vocês vão frouxar o riacho. E para Maranhense, frouxar o riacho é a pior coisa do mundo.
E aí virou e falou os 2 filhos dela, que era garoto, e para o meu irmão, que também era adolescente, disse: pega uns pau de fogo e vai com as mulheres fechar a estrada. Trombas não vai ficar aberto. A Josefa estava grávida de 8 meses, pegou a carabina, eu e a Joaninha, e os 3 meninos fomos render a estrada, mas não deixamos aberto. No outro dia, os homens ficaram envergonhados demais e chamaram o Profiro e foram lá na reunião para dar jeito em nós, porque nós tínhamos desafiado eles. Aí a velha Leonira, que tomou a palavra, diz: elas não desafiou, apenas garantiu as estradas, porque se os homens brocham, as mulheres têm que atacar. E também tem uma coisa: nós aqui não fomos na conversa do Duque, que o Duque é agente dos policiais. Aí, resultado, Joaquim ficou proibido de andar na região pelo próprio pai e próprios irmãos, que também fazia parte dos piquetes. E o Duque apavorou e sumiu. E não ficou aberto. Depois foi descoberto que era verdade. Então, foi uma luta de muito tempo. Com a pressão dos estudantes, a pressão dos intelectuais, jornalista que visitava tropas, o governo resolveu recuar. Mas primeiro eu quero contar o que eles fizeram. Eles fizeram um quadrado de guariroba ficado no chão, que chamavam de cadeia, outros habilidade de caixote. Pegavam o conceito que entrava em Formoso, amarrava lá dentro, batiam e faziam comer fezes uns dos outros, amarravam corrente de 12 quilos em cada pescoço, levava no Rio Formoso e mergulhava até desmaiar. Foi aí que os poceiros resolveram libertar Raimundo Bispo, Domingo Bispo e João de Olinda. João de Olinda, eles fizeram ele morder um sapo que esparramou leite no olho dele, ele ficou cego. Então foi essas atrocidades que os grileiros e os jagunços fizeram na nossa região. E foi por essa razão que nós brigamos. Teve um momento de paz. Elegemos o Mauro Borges. Elegemos também o deputado Zé Porfírio. E eles deram os primeiros títulos de terra na região. E depois veio a maior catástrofe, que foi a ditadura militar. Veio o golpe e acabou com tudo. Nós tínhamos fartura, tínhamos o sindicato organizado, que era a associação, tinha escola, porque se não tinha professores, a gente arranjava voluntário, mas tinha. Então, aí foi uma correria, uma coisa de louco. A turma foragiu, todo mundo foragiu. Eu mesma foragi, eu estava com minha bebezinha de 8 meses, tive que desmamar. Meus filhos foram para casa de um parente meu, até que minha mãe fosse de Brasília para lá, porque minha mãe estava em Brasília. E foi uma verdadeira loucura na região.
Os homens correram todos. Foram uns para o Maranhão, como foi o Zé Porfírio, e muitos outros. Aí nós ficamos foragidos muito tempo. Depois nós fomos presos dentro da nossa posse no mato. Eu tive um bocado de meses morando numa loca de pedra, na Serra da Mesa, onde fui picada por uma lacraia. Quase perdi minha perna. E aí, quando voltamos para a posse, a polícia nos surpreendeu. Aí fomos presos, comemos o pão que o diabo amassou. Foram presos o Ribeiro, o César, meu irmão, Geraldo Marques, o Onésimo Montezuma, o Nelson Marinho. Eles espancaram demais o Zé de Castro, mas eles castraram ele. Mas ele ficou informoso mesmo, não trouxeram para Goiânia, não. Castraram o Nelson Marinho. Fizeram tudo isso. Cortaram o cabelo do Nelson Marinho, arrancando um couro da cabeça dele, fez engolir com urina dos policiais. E na cadeia, a gente aguentava toda espécie de humilhação. Quando eu ouvia aquela música Moda Amante, é porque eles punham na mais alta potência para tampar os gritos dos torturados. Então eu tenho pavor dessa música. Ficou gravado tudo. Então foi muita coisa. Nós passamos 32 dias sem tomar banho, sem cortar cabelo, homem não fazia barba, sem cortar a unha, amontoado. Era correto, levava a gente de um canto para outro, sem saber se ia continuar vivo. Vivíamos com desinteria. Quando chegava altas horas da noite, catava todo mundo e embolava do carro. Aí já estava o Tibúrcio, estava o Paulo Lancomi, que era um estudante, foi preso em Uruaçu, e o Jimenez, que era um jornalista, estava preso conosco. Aí juntava tudo e tirava de um canto para o outro, como se a gente fosse cachorro enjaulado. Aí não sabia em que lugar que estava, porque era altas horas da noite, não sabia o rumo nem nada. Então ele não sabia se ia ficar vivo. Um dia, eu estava no maior desespero. Não sabia notícia do meu povo, não sabia que situação estavam os companheiros que estavam presos, porque eu estava presa separada do grupo. E eles chegavam, falavam que tinha castrado meu marido, que tinha castrado meu irmão. E eu sabia que podia ter feito isso tudo, porque eles tinham capacidade para mais do que isso. E tudo para me humilhar. Me apresentaram um documento que os grileiros fizeram, que era a carta de Trombas e Formoso, dando independência do Estado. Quer dizer que nós éramos um Estado independente. Tudo forjado pelos grileiros. Aí eu falei, bom, essa carta é a primeira vez que eu estou vendo. Porque se eu sou da direção da associação e não assinei ela, como é que ela é válida? Desse jeito. E então, era um terror.
Um dia, eu desesperada, e passa um comandante do exército, eu vi que a graduação dele, que ele era uma pessoa graduada. Aí ele chegou e conversou comigo, e observando ele, achei que ele era maçom. Aí contei para ele que eu era camponesa, que eu tinha filhos, que eu tinha 4 filhos legítimos, 4 adotivos, e que aquela situação nossa era por litígio de terra, e que os grileiros é que estavam fazendo tudo aquilo. Ele perguntou para mim se eu não tinha parente em Brasília. Eu falei, tenho. Meu cunhado, minha irmã, meu cunhado até é maçom. Ele foi lá adiante e voltou e perguntou assim, onde mora seu cunhado? Eu pensei, acertei na mosca. Aí eu dei o endereço. Ele foi nessa mesma noite na casa da minha irmã e levou o meu cunhado para nos visitar. Mãe, toma um gole de água. Nós fazíamos mais de mês que estava perambulando de cadeia em cadeia, sem saber de nada. Um dia comia, outro dia não. Aí eles levaram meu cunhado lá. E no outro dia, transferiram nós para o BGP. Aí nós tivemos um tratamento melhor. Eu fui presa no departamento dos sargentos e os outros na cadeia onde pega mas com alimentação dos soldados. Aí tomaram banho, meu irmão chega e desmaiou no sol, de primeiro dia de sol. E foi uma verdadeira loucura. Mas aí nós tivemos um tratamento melhor. Meu marido, quando saiu da prisão, veio para Goiânia, ficou na casa do bailão. Estava tão doente que a gente não pensava que ele voltava vivo para Formoso. E eu fui para Formoso com o meu irmão e fomos cuidar das roças, porque nós ficamos sem nada, nada mesmo. Porque, inclusive, uma letra de 500 mil que o César ia receber, uma terra que o Ribeiro tinha vendido, e um gado, o João Cascavel tomou conta dele. Então voltou na casa da minha mãe e tirou os últimos tostão que tinha ficado para a despesa dela. Então era desse jeito. Foi aí que a gente voltou. Depois disso fui. Meus direitos políticos não foram passados. Voltei para Formoso, mas não perdi a esperança de lutar por uma vida melhor. Comecei a organizar debaixo de um quieto. Como eu não podia fazer de outra forma, eu entrei no partido do PSD, depois e acabei me candidatando, fui eleita 2 vezes, um mandato de 6 e um de 4, e pude fazer muita coisa. Fundei um hospital,
lá junto com o povo, cujo médico é o doutor Humberto, de Goiânia. Hoje eu moro em Goiânia. E, para dizer a verdade, mudei para Goiânia, mas meu coração está lá em Formoso. Eu me orgulho de ter morado lá 54 anos de vida. E me orgulho de ter uma grande amizade. Minha casa é o refúgio da turma de Formoso e Trombas. E de todos os companheiros, minhas portas são abertas. Companheiro professor Sérgio, para fazer um resumo, uma conclusão aqui para nós, e a gente quer que ainda dê tempo de